Olá, povo de Deus. Que nesse momento você possa, através deste vídeo, receber um pouco da paz de Deus. Porque se nós temos paz dentro do nosso coração, nós podemos também desejar que nossos irmãos recebam um pouco dessa paz. Então, neste momento, receba. Eu parto assim a minha paz, como Cristo nos deu, eu parto e distribuo aos meus irmãos que nesse momento estão ouvindo esse vídeo. Meus irmãos e irmãs, eu não ia voltar a gravar uma mensagem e nem vou gravar uma mensagem no sentido espiritual nesse momento, como eu havia dito, mas como eu estou observando nos comentários do vídeo que eu postei anteriormente, alguns irmãos e irmãs não entenderam assim muito bem. Eu acho que eu não me fiz entender assim de forma muito ampla. Que alguns irmãos e irmãs imaginaram, né, ou entenderam que eu estava analisando a possibilidade de retornar para o seio da CCB. E eu vou falar sinceramente para os meus irmãos, como sempre eu costumo dizer, né, mas é maneira de falar. Eu jamais cogitou na minha mente essa possibilidade de retornar para a CCB, de forma nenhuma. Eu não vejo a menor possibilidade de eu retornar para a CCB ou me integrar, fazer parte de nenhum tipo de igreja existente, algum sistema religioso, de forma nenhuma. Meus irmãos e minhas irmãs, eu hoje estou liberto. Eu estou livre como um pássaro. Eu não estou mais preso a nenhum sistema religioso, né? Não estou preso à doutrina de homens, porque, na verdade, é isso que é. Todas as denominações são prisões, são doutrinas mentais, né? Prisões mentais que são mantidas através de doutrinação criada por homens. Antigamente tinha uma placa na congregação que falava, né? Quando não é o Espírito Santo, é Satanás, né, usando a inteligência humana para poder administrar, né? Organizar aquela igreja. E é isso que está acontecendo com todo o sistema religioso. Na verdade, qualquer igreja deveria ser no padrão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele não prendia as pessoas. Ele chamava algumas pessoas para ser discípulos. Sabe o que ele fazia depois? Vão e façam discípulos. Dava liberdade, né? Tem um evento assim com Felipe. Ele foi lá, batizou o eunuco e depois o eunuco seguiu o seu caminho. As igrejas criadas por homens, não. Quando você se batiza no sistema religioso deles e você passa a ser um membro, uma pessoa cativa, dependente deles. Irmãos, jamais eu vou entregar a minha liberdade para um sistema religioso. Então, não tem a menor possibilidade de eu retornar para a CCB. O que eu falei no vídeo anterior é que eu estava considerando se eu devo ou não ficar falando com pessoas que ainda estão dentro do sistema religioso lá na CCB. Porque você tem que falar de uma maneira especial, porque sabendo que eles estão lá presos, cativos, né? Então você tem que falar uma linguagem assim, preparada para poder chegar ao entendimento deles, que eles estão com a mente muito cauterizada. Qualquer coisa que você fala, eles têm aquele clichê: olha, cuidado, você está mexendo na obra. Cuidado com o quê? Eu não tenho mais medo. Eu não estou num caminho de pavor, de medo. Eu não tenho medo de nada.
Nada. Eu estou com o verdadeiro Deus. O que eu vou temer agora? Ah, não fala isso, cuidado. Deus. Não, esse Deus aí que pune é Deus de sistema religioso. Não, meu Deus não. Meu Deus é um Deus diferente, é um Deus pleno. Um Deus que criou os céus e a terra e tudo que há nele. Um Deus que nos dá liberdade para ir e vir. Que não impõe nada a ninguém. E que não coloca esse temor. Olha, se você fizer isso. E é desse Deus que eu estou querendo falar. Então, quando eu gravei o vídeo anterior, eu estou considerando, ainda estou considerando, se eu vou continuar falando naquela linguagem cecebiana, né? Ou se eu vou começar a falar desse Deus que eu conheço, que é um Deus que nos coloca em liberdade, fora do sistema religioso. E é esse Deus que eu estou querendo pregar, mas de uma forma assim mais assim, liberta, né? Então, quando eu começar a entrar por um caminho assim, com certeza aquelas pessoas que ainda estão com a mente cauterizada, elas vão se distanciar, vão começar, olha, é heresia, olha, é outro caminho, né? Por quê? Porque os líderes do sistema religioso, eles dominam essas mentes, né? E dominam com facilidade. Qualquer pessoa que fale fora da igreja, eles já vão falar, olha, estão falando heresia, são outros caminhos, né? Quer dizer, eles controlam com facilidade a mente dessas pessoas que estão cativas na mão deles, com facilidade. Mas eu estava falando para aqueles que estão lá, mas as suas mentes já estão libertas. As suas mentes já saíram da CCB. Embora eles continuem lá com aquele ritual de ir na igreja, saudar todo mundo, cantar hino, né? Mas a mente e o coração deles já não estão lá na CCB. Então, é para esses que eu ainda buscava falar alguma coisa. Mas eu estou sentindo um desejo, assim, dentro do meu coração, de já começar a caminhar no caminho da liberdade. Por isso que eu falei, ter que voltar para a caverna é ter que falar com o pessoal que ainda está lá, cativo na CCB. Eles estão lá dentro da caverna. Agora, eu voltar para lá para ficar ouvindo mentira? Nunca mais. Para ficar ouvindo doutrinação baseada em mentiras, em fábulas? Não, nunca mais. Mas é claro que se eu tivesse que alertar quem está lá preso, eu teria que descer, voltar para a caverna. Para ir lá falar para eles, olha, agora eu pertencer à caverna, ser um membro dela, para poder falar para os outros, isso nunca mais. Isso não tem como. Jamais eu vou voltar para dentro da CCP. Irmãos, o nível de liberdade que eu alcancei é um nível maravilhoso. Eu não troco isso por nada. Antes eu pensava que eu estava na graça, eu estava na prisão. Agora sim, eu estou na graça. E eu vou trocar isso? A liberdade que Cristo me deu, eu vou trocar? Não, de forma nenhuma. Então esse vídeo aqui eu gravei só para isso. Para alguns irmãos que estavam entendendo mal, achando que eu estava querendo voltar para a congregação, não. Eu estava só, eu disse que eu estou considerando se eu ainda tenho que ficar falando com aqueles que insistem em permanecer no sistema. Porque isso dá trabalho. Ou se eu, é como se fosse uma missão, né? Missão para ajudar aqueles que estão querendo sair, ou seguir no caminho de descoberta maravilhoso que é estar em liberdade na presença de Deus. Eu não gosto de ficar falando da CCB. Existe aí tantos canais de pessoas criticando a CCB, falando o tempo todo dos ensinamentos, do que os anciãos fazem ou deixam de fazer, das decisões que eles tomam. Irmãos e irmãs, eu quero deixar isso para trás. Eu não quero ficar preso nisso, não. Eu quero viver a liberdade. Às vezes eu fico assim, eu posso ir embora
ou eu tenho compromisso com aqueles que ainda ficaram? É só essa questão que eu venho assim imaginando, pensando, meditando. Porque eu estou com o desejo sincero de caminhar nesse caminho maravilhoso que é a verdadeira graça, a liberdade de andar com Cristo, o verdadeiro. E parar de até mencionar aqueles que quiserem ficar. Eu acho que tudo aconteceu. Veio aí a pandemia, a igreja pisou na jaca de tudo quanto é forma. Primeiro começou mentindo, depois começou a mostrar as unhas, mostrou. Os escândalos estão aí aparecendo para quem quiser ver. Então, o que você tinha que ver, você viu. Agora você decida, né? Aqueles que estão na CCB, decida, porque você teve tudo na tua cara. Quer continuar? Continua. Então, é isso que eu quero. Eu quero me distanciar. Aqueles que querem continuar lá, eu quero me distanciar. Eu quero sim estar em contato, estar falando para aqueles que já saíram e, como eu, conheceram a liberdade em Cristo e não querem voltar nunca mais para aquele lugar. Irmãos, eu olho para aquilo, eu não tenho saudades. Eu olho para o que acontecia, e hoje eu entendo o que acontecia lá. Eu não tenho, nossa, eu não tenho palavras no momento para dizer qual é o sentimento que eu tenho em relação àquilo. Mas é uma repulsa. Eu não quero voltar para aquilo nunca mais. O meu desejo é que ninguém estivesse lá. Mas eu tenho que respeitar aqueles que querem ficar. É isso que vocês querem fazer da sua vida? Vocês querem entregar sua liberdade ao homem? Fazer só o que o homem quer que você faça? É uma opção, eu respeito. Eu respeito. É claro que eu espero, da mesma forma que eu respeito, eu espero respeito para a minha decisão de jamais retornar para aquilo lá e trilhar um caminho de liberdade. No que eu creio hoje que essa é a verdadeira graça. Não é assim? Eu sei que respeito não é qualquer pessoa que sente, né? Tem muito religioso que estão na igreja, mas são pessoas ímpias, são pessoas perversas. Esses não respeitam nada além daquilo que fazem. Se você não estiver fazendo o que eles estão fazendo, eles não te respeitam. Mas esse tipo de gente a gente nem deve considerar. São ímpios e perversos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu só queria fazer esse vídeo para deixar bem claro que voltar para a congregação cristã no Brasil, jamais. Jamais serei escravo de um sistema tão nefasto, tão doente, tão perverso quanto aquele lá. Mas quem está lá, muitos têm dificuldade de enxergar a sua doença. É como quem está no crack. Muitos não enxergam porque são dopados, mas tem muitos que, mesmo estando no crack, gostariam muito de sair. E é para esses que eu estava falando. Mas eu sinto um forte desejo de avançar. Que Deus possa dar a todos o entendimento necessário, porque a sua liberdade está em jogo. Ou você vive ela, ou você entrega ela àquele que vai te aprisionar para sempre. E que Deus seja verdadeiramente louvado em nossas vidas. Amém.